Vamos passar para esse jogo aqui, vamos falar de Botafogo e Cruzeiro, que se enfrentam domingo às 6h30 da tarde no Newton Santos. O Botafogo já sabedor do que aconteceu com a equipe do Palmeiras, mas de qualquer forma precisando de uma vitória até para garantir uma classificação. Já pensou se o Botafogo acaba indo para a pré-Libertadores ainda? Pode acontecer, né? Então tem que vencer esse jogo para não ter esse risco, não. O Botafogo que vive um momento complicado, né? Doloroso. Vou trazer um pouquinho da história primeiro de Botafogo e Cruzeiro, uma história que começou lá em 36, e aí são 95 jogos, 23 vitórias do Botafogo, 32 empates, 40 vitórias do Cruzeiro, 109 gols marcados pelo Botafogo, 136 gols marcados pela equipe do Cruzeiro. Esse é o histórico. Nos últimos 5 confrontos, 4 empates e 1 vitória do Cruzeiro. Aí tá um ponto interessante, tá? Nesse Campeonato Brasileiro tivemos um empate em 0-0 no primeiro turno, jogando lá em Minas Gerais. Os últimos 10 confrontos, 7 empates e 3 vitórias do Cruzeiro. A última vitória do Botafogo aconteceu em 2016 contra o Cruzeiro. Né? E estou falando aqui, ó, tem um confronto na Série B em 2021. 11 de setembro de 2016, Cruzeiro 0, Botafogo 2, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, você tinha Mano Menezes comandando a equipe do Cruzeiro e do outro, Jair Ventura no Botafogo. O Jair, aquele sucesso todo no Botafogo. Gols de Gustavo Canales e o Camilo marcaram pela equipe do Botafogo. 9 jogos sem vencer do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Isso aqui, Farol, eu vou contar uma história para você. Olha, é uma história triste, tá? É difícil de falar, porque eu fui buscar 9 jogos sem vencer. A última vitória aconteceu dia 19 de outubro, 2-1 contra o rebaixado América Mineiro. De lá para cá, Botafogo 1-1 contra o Atlético Paranaense. Vencia por 1-0, levou um empate. Botafogo perdeu para o Cuiabá por 1-0 jogando no Newton Santos. Aí perdeu para o Palmeiras naquela virada heróica, histórica, incrível, lendária, que vai ser contada em todos os tempos. Vitória vencia por 3-0 no intervalo, tinha um pênalti ao seu favor, vencendo por 3-1, tomou um empate aos 44, levou a virada aos 50. Absurdo, absurdo mesmo o que foi aquele jogo. Depois perdeu para o Vasco por 1-0. E aí perdeu para o Grêmio nos mesmos moldes. Vencia por 3-1, levou a virada, perdeu por 4-3 para a equipe do Grêmio jogando no Rio de Janeiro. Empata com o Red Bull Bragantino, sofreu um empate aos 51 do segundo tempo. Empata com o Fortaleza. Nesse, o time buscou o empate, né? Mas naquele momento, você até comentou na semana passada, né? Naquele momento que o cara do Fortaleza fez o gol contra, falou assim: virou a fase, agora o Botafogo vai engatar. Não, teve o jogo contra o Santos. Vencia por 1-0. O Segovinha da música, aquele Segovinha, né? A falha tremenda, tomou um empate aos 45 do segundo tempo, sendo que vencia o jogo ali desde os 11 minutos do primeiro tempo. Contra o Curitiba, aí é aquele golpe fatal, né? Aquele golpe fatal, fez o gol aos 52 em cobrança de pênalti. A arbitragem para mim ali, né, foi generosa demais, deixando o jogo correr. A arbitragem pediu, né, assim, aquela dor no coração, mas deixou o jogo seguir aí aos 54 minutos. Que o pênalti foi cobrado, saiu quando faltava 10 segundos para acabar o jogo, o tempo que ele tinha dado de acréscimo. E aí ele deixou o jogo correr e aos 54 saiu o gol de empate. Ali foi a catástrofe completa. Você acha, Faraó, que eu também quero perguntar para o pessoal que está aqui no chat, mandar uma mensagem. 9 jogos, toda essa história que cabe em filme, né? Não tem nem o que falar mais de coisas que só acontecem com o Botafogo. Isso aqui nem o Botafogo imaginava, nem o botafoguense imaginava uma coisa dessa. Você acha que nesse final de semana, bom, já foi tudo mesmo? Agora ganha? Cara, é muito complicado, né, de falar assim. É um complicado mesmo, porque eu apostei numa vitória do Botafogo algumas vezes, né? Algumas vezes você me perguntou e eu falei, cara, esse jogo contra o Bragantino eu tô sentindo, aí o Botafogo tava ganhando. Eu falei, cara, tá vendo, velho? Eu tava sentindo mesmo. Aí o Botafogo vai lá e perdia. Aí rolou o jogo contra o Santos e falei, não, agora o Botafogo vai vencer, eu acho que vai sair dessa zica. Não sei, a fase tá ruim, tá muito. Pô, é isso, né? Você vê o time entrando nessa e você fala, não, mas não é possível, uma hora vai. Agora Uma hora vai, tem que ir, né? Estatisticamente, uma hora tem que ir. O São Paulo não ganhou aí a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Uma hora chega, velho. Não tem como. Mas é aquilo que o Alisson falou aqui no chat, né? O Botafogo só tem que acabar o campeonato com dignidade. É o que muitas pessoas estão sentindo, né? Inclusive que não são botafoguenses. Acho que tá rolando
A galera nem zoa mais o Pedro Certezas, né? Que é um botafoguense ilustre aí da internet, porque é um cara que realmente causou muito quando estava na liderança, todo mundo zoou o máximo para devolver, né, essa zoeira, coisa do futebol, mas já esgotou a zoeira dentro de cada um, todo mundo tá tipo, ai, por favor, Botafogo, só termina com ganha um jogo até o final do campeonato, né, pelo menos. E acho que pode ser esse jogo contra o Cruzeiro. Agora, vai enfrentar uma equipe que tá numa crescente, né, que bateu lá embaixo, conseguiu se livrar e não tá tão livre assim, né? A gente sabe que o Bahia acabou perdendo uma oportunidade muito grande, inclusive que eu acabei de falar, São Paulo, primeira vitória de São Paulo, mas o Cruzeiro não tá livre, não tá livre. O empate seria bom? Acho que o empate já seria bom pro time do Cruzeiro. Até porque a gente sabe que Vasco tem uma tabela muito difícil aí até o final do campeonato, então assim, um empatezinho pro Cruzeiro ia dar uma folga já tranquila, mas eu não sei o que falar para você, Belatini. O Botafogo teve algumas viradinhas de chave. Esse gol contra do Fortaleza, esse pênalti aos 52, né? Tipo, caraca, finalmente uma coisa dando certo pra gente. E como você falou, o juiz deixou rolar ali, porque achou que o pênalti demorou para ser marcado. Né? Eu entendo o juiz deixar um pouquinho também, mas é isso. Ele pensou, vou deixar um pouquinho só para não reclamarem o que aconteceu. Aconteceu o que estava acontecendo todo o jogo. Então, eu acho que o Botafogo vence antes de você trazer as estatísticas. Mas quer dizer nada, né? Eu achar isso. Não tá querendo dizer muita coisa ultimamente. Eu tenho um grande amigo botafoguense, Fernando Calas. Cara, ele tava nas redes sociais, tô empolgado com os filhos dele, e eu tava para mandar uma mensagem, e toda hora primeiro eu comecei a mandar, vou mandar mensagem aqui tirando o sarro dele. De repente, na rodada seguinte, eu falei, não, vou esperar um pouquinho, porque, né, uma dessa recupera, e depois eu fico com cara de idiota. E aí, no fim, teve um momento que eu falei assim, cara, não dá para tirar sarro, vou mandar só uma condolência para ele, prestar aqui solidariedade, tamo junto com o Botafogo, um time tão carismático como é a equipe do Botafogo. O Botafogo tem 63 pontos no Campeonato Brasileiro, são 11 vitórias, 12 empates, 13 derrotas. Aliás, 18 vitórias, 9 empates e 9 derrotas, essa é a estatística do Botafogo. Como mandante é o quinto colocado, 36 pontos conquistados, 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 36 gols em casa e sofreu 17. No retorno, aí que tá o ponto. É o 18º colocado. 16 pontos apenas no retorno do Campeonato Brasileiro. Campanha de time rebaixado. São 3 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Marcou 22 gols e levou 23. Nas últimas 5 rodadas, o Botafogo somou 3 pontinhos apenas. São 3 empates e 2 derrotas, marcando 7 gols e sofrendo 9. Então, uma campanha muito ruim, próxima aqui da equipe do Botafogo. O Cruzeiro o Cruzeiro é o 14º colocado, 45 pontos, 11 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Como visitante, é o quinto colocado, né? É um bom visitante, 26 pontos conquistados, 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. No retorno, é o 15º colocado, então mantém essa média aqui. O Cruzeiro é regular durante o Brasileirão, 21 pontos conquistados, 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 15 gols marcados, 15 gols sofridos. Nas últimas 5 rodadas, o Cruzeiro ganhou 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Aí tá o ponto. Aqueles 3 empates, você podia até perder uma partida a mais, Botafogo. Ganhasse um jogo, somava um pontinho a mais, né? Nesses 5 jogos, foram 5 gols marcados e 6 gols sofridos. O Botafogo tem o 3º melhor ataque do Campeonato Brasileiro ainda, né? Graças muito ao que aconteceu no primeiro turno. 57 gols marcados, uma média de 1,6 por partida. E a 5ª melhor defesa, 34 gols sofridos, uma média de 0,9 gols por jogo. O Cruzeiro é dono do pior ataque do Brasileirão, 34 gols marcados, 0,9 gol por jogo, mas compensa com a 2ª melhor defesa do Brasileiro, 31 gols sofridos apenas, né? 0,9 gol por jogo. Tá ali bem equilibrado o time do Cruzeiro. Cruzeiro e Botafogo têm médias semelhantes de finalizações, 14,1 para o Cruzeiro, é o 6º time que mais finaliza por jogo no Brasileirão, e o Botafogo é o 7º, com 13,8 por partida. Mas o Botafogo acerta mais o alvo, né? Com 4,8 chutes por jogo vão em direção ao gol do adversário, né? É o 7º time nesse quesito, 4,4 apenas para o Cruzeiro, que é o 13º. O Cruzeiro é o 2º time que tem mais escanteios, nessa questão de estatísticas e de escanteios, 6,5 por jogo. Já o Botafogo é o 5º que menos tem, né? 4,5 por partida.
A Raposa é a sexta equipe mais faltosa do Campeonato Brasileiro, média de 15,2 faltas por jogo. Foram 95 cartões amarelos durante o Campeonato Brasileiro, média de 2,63 por partida e 4 cartões vermelhos. O Botafogo é o sexto time menos faltoso, uma média de 13,6 faltas por partida. Quarto time menos amarelado, né? 86 cartões amarelos até aqui no Brasileirão, média de 2,38, e foram 5 expulsões, bastante, tá? Sendo que 3 vermelhos saíram só nas últimas 10 rodadas. Então, conforme o Botafogo foi entrando nesse espiral perverso aqui de jogos que não vence, o pessoal começou a perder um pouquinho a cabeça e uma coisa puxa a outra, né, Farol? Acho que é até compreensível, né? Sinceramente, é complicado você defender o jogador tomar cartão vermelho, mas é isso. O torcedor tá sem cabeça, imagina o jogador tá assistindo na pele, né? Uma coisa atrás da outra, atrás da outra. É muito complicado esse uma tipo mensagem. de coisa. A mensagem que chegou aqui no nosso chat, que eu acho legal até de falar, né? Nesses 9 jogos, teve essa questão também. O Montenegro tá falando aqui. Antes, tudo teve aquela derrota pro Flamengo, com o Bruno Lage pedindo demissão. Uma derrota completamente normal. O Flamengo um bom time, perdeu, foi um jogo bem disputado. O Flamengo fez um grande jogo ali. E ali era assim, ó, perdemos, mas vamos manter a cabeça no lugar. Mas o Bruno Lage deu aquela... Nossa senhora, a gente falou aqui naquele momento que era preocupante, né? O Bruno Lage foi parar lá embaixo naquela gangorra, porque a coisa já ficava muito esquisita naquele momento. Era o começo do fim, né? Era realmente. Eu acho que teve a questão dos jogos da Sul-Americana, né? Que a torcida deu uma vaiada, porque jogou meio mal, e aí teve essa derrota botada pro Flamengo, e aí já veio essa resposta, né? Digamos assim. Não parece que o Bruno Lage teve filtro no momento, né? Parece que ele agiu totalmente no impulso mesmo, assim. Foi realmente uma parada que até hoje a gente não consegue entender. Mesmo acontecendo o que aconteceu, não dá ainda para justificar que o Bruno Lage tenha agido daquele jeito, assim. Mesmo. Não, mesmo então, porque até a questão da Sul-Americana, o Botafoguense tinha na cabeça, ó, a gente não tem elenco para ganhar os 2 campeonatos, não tem porquê, tem que abrir mão da Sul-Americana. Então foi colocando o time em reserva. Só que aí começou, quando o Bruno Lage entrou, a somar um empate aqui, uma mudança ali, porque eu queria isso, aí um resultado pior, o time jogando pior. E não era que estava jogando pior, até acho que estava jogando muito parecido, mas os resultados não estavam vindo. Porque com o Luiz Castro, não é que o Botafogo estava detonando todo mundo, era um time que tinha menos posse de bola, era um time que jogava no erro, contava com grandes atuações do Perry, né? O Perry, pô, o melhor goleiro que tinha no campeonato, disparado, goleiro que mais fazia defesas difíceis, tinha chance de perder, mas conseguia se encontrar, ia lá e fazia o gol e vencia as partidas. De repente a fase virou, a coisa mudou, né? Aquela bola que não entrava passou a entrar, a do Botafogo que geralmente entrava passou a não entrar, e aí complicou de vez. Foi por aí. Acho que principalmente os grandes jogos daquele Botafogo do Luiz Castro eram os jogos fora de casa, né? Porque ganhou do Grêmio fora de casa, ganhou do Palmeiras fora de casa, ganhou do Flamengo e conseguiu perder todos esses na volta, né? Então essa gordurinha que conseguiu, não conseguiu nem pelo menos empatar em casa para nesse confronto direto ter se dado bem. Não, realmente tudo que ganhou, perdeu. Como você falou aí, campanha do retorno de rebaixado. Tem um grande amigo meu botafoguense, acho que é o meu amigo mais botafoguense que eu conheço. Ele ficou muito triste, né, com o passar do tempo, mas nesses últimos jogos ele já deu uma largada. Ele falou assim: essa vai entrar para a história como a melhor campanha que o Botafogo fez para se livrar do rebaixamento. Foi a melhor campanha para se livrar do rebaixamento que o Botafogo já fez, graças ao primeiro turno. Então, assim, o clima que tá, não tem que a gente falar. Mas eu acho que dá Botafogo, Betinho. Só para a gente fechar antes de ir pro próximo jogo. Eu também acho. Acho que dá pra... eu vou, pela última vez aqui, eu vou falar, uma hora tem que vencer, eu vou ficar com o Botafogo vencendo. É a última vez que eu vou fazer isso.